E aí, nação alviverde, beleza, rapaziada? Pessoal, então bora, vamos aqui acompanhar esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte aí do canal ESPN, com Vinícius Nicoletti, trazendo informações ao vivo do Palmeiras, falando sobre o último jogo, né, do Palmeiras ali, contra o Corinthians, onde a gente venceu por 1 a 0, rapaziada. Os caras são fregueses demais, mas o que tá roubando a cena é a cobrança de pênalti, porque é o seguinte, mano, o Memphis Depay, né, cobrou o pênalti, errou, mas teve a malandragem do Andrés Pereira, rapaziada. E essa malandragem tá dando maior repercussão, porque é o seguinte, o STJD quer punir ele, rapaziada, pode pegar até 8 jogos de suspensão. Olha só que situação, rapaziada. Se fosse o contrário, não estaria toda essa repercussão, não. Vamos aqui acompanhar esse vídeo aí que eu trouxe pra vocês. E também estão falando da chegada do Arias, né, rapaziada, que deve chegar já essa semana. Vamos aqui acompanhar tudo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like e vamos para o vídeo. Quando ele fica à disposição para jogar, e depois já queria que você completasse a história do André, se realmente vai ser denunciado, se ele e o Luigi serão denunciados, Vinícius. Fala, Bruno, já tem previsão sim para a chegada do John Arias, que é a segunda maior contratação da história do clube. Palmeiras aguarda a chegada do jogador até sexta-feira. Ele vai realizar exames, tem uma situação burocrática para resolver na Inglaterra, de mudança e tal, e deve chegar até o final dessa semana e já inicia imediatamente o treinamento. Então a expectativa da estreia do John Arias, porque semana que vem o Palmeiras joga essa semana, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, lá em Porto Alegre, e depois no domingo contra o Guarani, na Arena Barueri, fechando aí a primeira fase do Campeonato Paulista. Então a expectativa na outra semana, treinamento, a semana de treinamento do Palmeiras, e essa semana vai ser importante para o John Arias estrear, entrosar com a equipe, e a expectativa de estreia é nas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois, na outra semana, a data base é dia 22 de fevereiro. Então fica aí toda essa expectativa. Ao lado, paralelo a essa expectativa, né, o Palmeiras monitora a situação do Andréas Pereira e também do Luigi, porque os dois devem ser denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo por conta do que aconteceu no último clássico. O Andréas Pereira, da cavadinha, né, no momento do pênalti do Memphis, que gerou toda a polêmica, enquanto os jogadores ali do Corinthians estavam preocupados com o Gustavo Henrique, que estava caído, o Andrés Pereira foi lá e deu aquela cavadinha, e o Memphis escorregou exatamente no local onde ele fez a cavadinha, onde ele estragou o campo ali ao lado da marca do pênalti. E o Luigi, na sequência, na comemoração do gol do Flaco Lopes, ele deu um bico na bola e acabou acertando um torcedor. Então os dois serão denunciados por atitude antidesportiva e podem pegar de 1 a 6 jogos de punição. Se pegar aí 3, 4 jogos, eles ficam fora aí da reta final do Campeonato Paulista. Então muito importante, o Palmeiras vai acompanhar a situação, mas vê essa situação como exagerada, vê essa denúncia como exagerada, entendendo que o Andrés Pereira deveria ter tomado o cartão amarelo no campo, mas como o árbitro não viu essa situação, então passou despercebido, nem o VAR avisou o árbitro, passou despercebido, e seria exagero uma denúncia do STJD e a punição de 1 a 6 jogos para o Andréas Pereira e também para o Luigi. Então a situação é essa aqui, expectativa pela chegada do John Arias nessa semana até sexta-feira, e a preocupação pela situação do Andréas Pereira e também do Luigi. Bruno. Boa, Vinícius, obrigado. Bom, o que vocês acham então, se realmente se os dois forem indiciados por atitude antidesportiva, Andrés e Luigi? O que você pensa, Donk? Eu acho que as duas atitudes para mim são antidesportivas. Não acho que é correto em ambos os casos. Eu não acho que o Luigi foi com a maldade de chutar a bola para acertar o torcedor. Mas assim, quando você chuta uma bola ali naquela situação, você sabe o risco que pode acontecer. Pode ter uma criança, alguém de idade, enfim. Acho que não é uma coisa que é correta. Não estou falando aqui que é maldade, mas é imprudente. É uma atitude antidesportiva. Do Andréas, eu também acho, porque, cara, não pode fazer parte do jogo, mas faz parte. Assim, e isso é a questão para mim principal. Eu me incomoda um pouco essa situação, porque se individualizou muito o Andrés Pereira em algo que acontece no futebol. Tanto que, para mim, esse lance é falha da arbitragem, que não percebeu no campo. Falha até dos jogadores do Corinthians. Quantas vezes a gente não vê, quando tem um pênalti, os jogadores do time rival já fazem isso, porque isso acontece, e não é só no Brasil, não. Na Europa acontece também toda hora. Então, assim, eu não sei se eu concordo com a questão dele ser punido justamente por conta disso, porque agora virou o caso que se tornou público por conta da repercussão. Eu acho que pode ser uma questão para a gente discutir e aplicar isso com mais rigor.
Se o Andréas for punido, então que seja todo mundo, para não ficar só um caso de, simplesmente porque teve repercussão agora. Não, vai ter que ser, você vai abrir um precedente para que exista esse tipo de punição. Essa é a minha única questão. Eu discordo das duas atitudes, para mim elas são antidesportivas, mas eu não quero ficar individualizando e apontando o dedo para o Andréas como se fosse ele o cara que inventou isso, ele é o responsável, ele é um mau caráter. Não é porque é algo que se naturalizou no jogo e não deveria ser ao meu modo de pensar. Então, assim, se ele for punido, então que se abra um precedente e seja tratado da mesma forma. Ou seja, Wilson. Então, assim, é atitude antidesportiva, sim, nesse sentido, a questão que o Andréas fez, mas para mim está ali inserido, infelizmente, pode ser, mas está inserido no jogo. Para mim, o vacilo também rola dos jogadores do Corinthians, que estavam ali, né? Estavam preocupados, enfim, com o companheiro de equipe e acabaram esquecendo de proteger ali a marca. Em relação a denunciar, cara, aí eu não consigo concordar, porque pra mim tinha que ser alguma coisa da arbitragem, sabe? Pra mim tinha que mudar a regra. O VAR então vai poder intervir quando tiver algum tipo desse... Alguém ali do campo olhar e dar a punição na hora pro cara. Que o auxiliar não estava sendo pressionado naquele momento. Que seja um cartão amarelo, que seja até um cartão vermelho, enfim. Alguém achar que lá. O Klaus, vamos falar a verdade, o Klaus, ele tá... ali na linha, ó. O cara tá ali na linha. O Klaus tá aqui, ó, isso, para a imagem. O Klaus tá encoberto, beleza. O Klaus não tem como. O Klaus não tem como ver nada, mas ali, em cima do Klaus, mas o bandeira lá é o... Tem um bandeirinha ali na linha. Então, pra mim, essa cobrança tá recaindo ali em cima do Andréas, tudo bem, porque foi ele o autor da situação, mas eu acho que tinha que aproveitar esse momento, a arbitragem tem que ficar um pouco mais ligada nisso daí quando tiver alguma coisa desse sentido. E aí para começar a coibir, dar um cartão amarelo, até expulsar mesmo, dar um cartão vermelho. Mas denúncia aí no TJD, eu acho exagero. E do Luigi, eu entro muito na questão que o Donk falou, que poderia sim ter acertado alguém, mas... Eu vejo muita questão do clássico, o gol ali no final e tal, o cara vai feliz para dar um chute no automático às vezes. Não é pensado, do Não é, para mim não é. É exatamente esse o ponto que a gente está falando. Isso. O do Luigi, para mim, vai na empolgação dali do gol, num clássico, o maior rival, tu faz o gol e ele não tem torcida do Palmeiras. Então, enfim, ele foi ali extravasar de alguma forma. O do Andréas, não. O do Andréas é pensado. Ele foi lá, pensou em fazer aquilo ali. Vejo como atitude antidesportiva? Sim. Claro que é. Claro que não é uma atitude de fair play. Exatamente. Só que essa questão aí do TJD, eu acho exagero. Para mim, a arbitragem tem que pegar esse caso, usar como exemplo, para coibir próximos. Que aí vai acabar também essa situação. Mas eu acho exagero. Só isso. Para mim, essa imagem aqui está muito clara, porque nos últimos dias a gente ficou muito nessa, né? Ontem, principalmente. Poxa, a atitude antidesportiva do Andréas os jogadores do Corinthians vacilaram, mas não é responsabilidade do jogador isso. Não é que seja mas sabendo que acontece, ele tá ligado. Já é automático. Tanto que ontem a gente mostrou aqui os pênaltis no mundo inteiro e já é automático o jogador lá e fica assim, ó. Já é automático. Isso faz 50 anos que é assim. Até assim, é questão de gramado sintético, que você não consegue destruir. Quando dá pênalti, o cara já fica assim. Já fica lá. Agora, o Klaus está sendo bombardeado aí por todo mundo. Agora, quem não está fazendo nada é o auxiliar. O auxiliar lá, na moral mesmo. A responsabilidade aí nesse caso é dele. O Klaus ali ele não tem que fazer. O Klaus não tem que fazer. Ele está conversando, tá o Gustavo Henrique sendo atendido, uma confusão, tá os caras lá, os jogadores do Corinthians reclamando do pênalti, os caras do Palmeiras meio que tentando defender ali a marcação do pênalti. Ninguém tá vendo. Quem tinha que tá vendo era o cara. Quem tinha que tá vendo é o auxiliar, olha lá ele, ó. Ele tá ali, na linha. E outras, enfim... Claro, assim, você tem o quarto árbitro, você tem outros. Como é questão de pênalti, talvez até a questão de tecnologia. Se não tem o VAR, então o VAR lá, olha. Aqui, o quarto árbitro, a gente não tem imagem, mas o quarto árbitro devia estar rolando a confusão no banco. Com certeza. Agora, o auxiliar ali não está fazendo nada. Exato. É diferente. E assim, só o lance também do Andréas, também o que me incomoda, que a gente fala muito do escorregão para induzir o erro. Mas você também está colocando um colega de profissão em risco, né? Porque ali numa situação de escorregão, você pode ter algum... Tudo bem, não é o mais provável que aconteça. Mas poderia acontecer. Mas também acontece. Então, assim, é uma atitude para mim muito... Exato. Os dois... Eu acho que é uma... Poderia, mas aí para mim já entra no outro sentido. Em relação... É isso aí, nação Alviverde. Beleza, rapaziada? Acabamos de acompanhar o vídeo que eu trouxe pra vocês. Esse corte do canal ESPN. Vinícius Nicoletti, né? É o cara, rapaziada. É o setorista que acompanha o dia a dia do Verdão e sempre traz informações atualizadas do Palmeiras. Trouxe informações sobre o Arias e também sobre o Andréas Pereira, que pode ser punido, rapaziada. Olha só que situação, hein? Pode ser punido aí em até 8 jogos de suspensão.
É engraçado, pessoal, que o que ele fez aí, né? A catimba que ele fez, não nasceu ontem, não nasceu hoje, mano, já existe faz tempo, mano. Muita gente já fez e ninguém nunca foi punido por isso, mas como foi o lado do Palmeiras que fez, pessoal, e acabou dando certo, é capaz de ter uma punição aí. Esperamos que não interfira em outras competições, né, pessoal? Rapaziada, é o seguinte, vamos falar sobre o Arias, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Arias, que é o seguinte, ele foi a segunda contratação mais cara do Palmeiras, da história do Palmeiras. Sabe o que é isso, rapaziada? O primeiro foi o Vitor Roque, né? O Arias custou, como todo mundo já sabe, já 25 milhões de euros, que dá em torno de 154 milhões de reais, papai. É um valor bem alto. O Palmeiras tem esse dinheiro, então tem que investir mesmo, ainda mais no Arias, mano. O Palmeiras hoje, pessoal, vive um momento de maior investimento em contratações. Tanto que as quatro né, movimentações mais relevantes vieram entre 2025 e 2026. Até que fim que a diretoria acordou, né, pessoal? Porque antes, a diretoria queria trazer jogadores novos, né, para revelar para o mundo aí e quem sabe conseguir uma grana. Mas hoje o Palmeiras vê com outros olhos, rapaziada. Tá trazendo jogadores experientes. Andrés Pereira, Paulinho, Arias, né? Trouxe o Felipe antes também. Então, pra vocês verem, pessoal, que o modelo do Palmeiras mudou, né? Mudou e isso é muito bom. Eu gosto disso, pessoal, porque os últimos investimentos que a gente fez, né? Não foram essas coisas aí. Trouxe o Sousa, que não consegue render aquele futebol que a gente espera tanto. Facundo Torres, que também não rendeu, pessoal. Foi até, né, negociado, já vendido. Quem mais? Giai, que não vem, pessoal, né? Rendendo também nada ali na lateral. Tem outros jogadores aí se a gente buscar um pouquinho mais a fundo. Então o Palmeiras tem que trazer esse modelo mesmo, continuar com isso, trazendo jogadores experientes e esperamos que esse Arias se encaixe perfeitamente no Verdão. E eu aposto com vocês que vai render muito pra gente, rapaziada, vai trazer muitos títulos aí. Arias era um sonho antigo, desde quando estava no Fluminense, todo mundo sabe isso também, pessoal. O clube passou os últimos 2 meses tentando trazer, né, fazer a negociação avançar, mas nunca dava certo e dessa vez conseguimos. O novo reforço alviverde está também entre as maiores contratações da história do futebol brasileiro. Só Paquetá do Flamengo, 42 milhões, né? E o Gerson do Cruzeiro e o Vitor Roque mesmo do Palmeiras, que foram mais caros que o Arias. Pessoal, então ficamos por aqui. Eu quero que vocês comentem sobre a situação do Palmeiras, sobre o Arias, sobre também o Andrés Pereira, que pode pegar esse gancho aí. Se vocês acham justo ou não. Pra mim, eu acho que não faz muito justo isso aí não. Se fosse outro time aí que tivesse feito, acho que teria passado batido, mas como que é o Palmeiras, ele pode até pegar esse gancho. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tamo junto, família.